dos mais importantes times de futebol da Turquia, o Fenerbahçe, jogou em frente a uma multidão formada apenas por mulheres e crianças. O objetivo é reduzir a violência nos estádios. As autoridades de futebol do país deram ordens para o time excluir os homens da torcida deste jogo devido a uma invasão do campo. Mais de 40 mil mulheres e crianças... torcedora. Quando se fala da importância das mulheres no futebol, lembramos dos preconceitos, lutas e resistências. Por muito tempo, as mulheres não se sentiam seguras e muito menos dispostas a gostar de futebol, por ter aquela ideia que é um espaço totalmente masculino. Com o tempo, vários avanços foram acontecendo por conta do movimento feminista que visa o direito da igualdade e muitas outras reivindicações. Atualmente, vimos a participação feminina em ambientes que antes não tinham direito, e com isso, o preconceito se assola cada vez mais, subestimando então o conhecimento, a força e a responsabilidade feminina. Os grupos de torcedoras se fortalecem nos estádios com a convivência, cada uma com a sua característica, mas com objetivos únicos. No time Ceará Sporting Clube, um desses grupos se tornou organizada, ou melhor, primeira torcida organizada feminina do Nordeste. Apresento a vocês, torcedoras Raiz. Meu nome é Vitória de Paula, eu sou vice-presidente das torcedoras Raiz e meu amor pelo futebol começou assim desde quando eu era muito nova, pelos meu pai, meu avô, eu acho que eles são as pessoas principais em relação ao meu amor pelo Ceará, ao meu amor pelo futebol. Criar o Torcedoras Raiz foi algo que foi por um acaso total. Eu criei um grupo de torcedoras porque eu acreditava que as meninas precisavam ter uma voz, serem ouvidas e poderem falar sem preconceito, sem julgamento, sem nada. E o grupo foi crescendo, as meninas foram virando amigas e elas se encontravam nos jogos. E o Torcedoras Raiz, o nome Torcedoras Raiz é que na época, em 2018, estava muito na moda do Nutella e do Raiz, então a gente usou o Raiz mesmo para acrescentar mesmo e formar como que a gente fosse torcedoras, que a gente acreditasse, que a gente acompanhasse o clube e que fosse realmente raízes e não fossem apenas torcedoras de momento e nem nada. Como eu sempre acompanhava também, muitas meninas que estão no grupo hoje, elas sempre foram muito fiéis ao Ceará, sempre acreditaram até quando ninguém mais acreditava, sempre apoiaram quando elas viam que ninguém mais estava apoiando. E independente se elas estavam sendo ouvidas, se estavam vendo o que elas estavam falando, as torcedoras sempre estavam presentes, assim. E eu achava isso muito legal e quis criar esse grupo a partir de um perfil que eu tinha, que era os Jovens do Vozão, que era um perfil para torcedores. No geral, eu sempre postava os torcedores nos jogos, eles sempre acompanhavam e aí isso ficava muito gratificante de ter esse reconhecimento, do torcedor ser reconhecido na arquibancada, e isso fazia com que o torcedor gostasse de ir, tirasse a sua foto e fosse representando, né? E mostrasse o seu amor pelo Ceará completo. Inicialmente eu achei que não fosse crescer, que não fosse vingar o grupo, mas o grupo ele foi crescendo cada dia mais e foi chegando meninas que agregaram bastante e se tornou uma torcida organizada em 2020, diante de algumas circunstâncias que as meninas passaram, e a gente viu que era necessário virar torcida organizada, que o grupo já não cabia mais como só um grupo de WhatsApp. A gente via que a gente podia crescer cada dia mais e diante de uma reunião com a atual presidente, né, porque eu como sou vice, a atual presidente, a Janaína, a gente tirou a conclusão de que o Torcedoras Raiz ele podia ser algo mais. E a gente foi buscar isso, a gente foi buscar como é que oficializava para ser uma torcida organizada, oficializava para ter o nosso espaço e nossa voz e representar ainda mais mulheres no estádio e mais torcedoras do Ceará. Torcedoras Raiz virou uma torcida organizada. Discriminação, acho que como torcedora a gente sofre todos os dias, às vezes até mesmo dentro de casa, sem a gente perceber, às vezes muito mascarado, a gente passa diariamente, não enxerga que sofreu aquilo. Então, sofrer em relação ao futebol, a gostar de futebol, eu acredito que a gente ainda vai buscar muito lutar para não estar mais sofrendo com isso.
Acho muito massa esse movimento, né, de elas criarem uma torcida organizada. É algo que aproxima mais as mulheres do clube, né, também, do estádio principalmente. Muitas mulheres a gente sabe que deixam de ir para o estádio devido a esse preconceito que tem de machismo e outras coisas que também acontecem dentro do estádio. Mas assim, é uma iniciativa massa, uma iniciativa bacana, que aproxima mais ainda as mulheres do clube principalmente e também quebra, né, esse tabu de ir para o estádio. Então assim, eu acho que a gente, homem, né, que está no estádio, a gente tem muito que aprender ainda, certo? A gente vê, é visível que ainda tem casos de machismo com mulher, casos de assédio também acontecem dentro do estádio. Então assim, eu acho que a gente, né, que está ali dentro do estádio, que é um local aberto para todos os públicos, a gente tem que aprender mais ainda, saber conviver e também saber lidar com as nossas diferenças, né? Então acho que a base disso tudo talvez seja o respeito. Torcedoras Raiz foi criado exatamente para isso, para a gente buscar ter mais voz, ter mais vez nesse rumo. E é um processo muito demorado, muito árduo e que a gente acaba tendo que sofrer muito com isso. Muitas vezes em jogo mesmo, momentos assim de descuido, algum acontecer, você receber algumas palavras que a gente não gosta e a gente frequenta e tudo. Tem situações de que a gente tá torcendo, tá vibrando, tá cantando pelo time e só olhares já começam a te julgar e você já começa a se sentir mal, ou até mesmo pessoas reclamando de que você tá torcendo enquanto ela não tá acreditando, você tá acreditando, a pessoa vir te julgar por tá fazendo seu papel de torcedor enquanto ela não tá fazendo. Então eu já passei por isso de uma vez, de estar no estádio com meu namorado e uma pessoa mandar eu me sentar. E eu estava em pé, cantando, apoiando o Ceará. E a pessoa chegar nele e falar, olha, pede para sua namorada se sentar, sendo que ele devia chegar em mim e pedir para mim, né? Ou, por favor, você tá na minha frente. E isso foi algo que me marcou muito. Eu fiquei muito estressada num momento, eu perdi a cabeça, saí de onde eu tava, porque era algo que eu, por muitos anos de arquibancada, eu não achava que eu ia estar passando por isso. Uma pessoa pedir para o meu namorado. Então, é muito chato. Escutar muitas coisas que a gente acaba escutando diariamente. É muita dificuldade, a gente tem você vê também, não só comigo, que eu também não posso falar só por experiências minhas, mas muitas das meninas também passam por isso, de escutar caras sendo machistas e acharem que elas estão indo pro estádio só por causa de homens, só por causa que é pra ver um homem jogando, porque porque você acha ele bonito e você vem. Ou você tá vindo aqui pra se promover e querer aparecer. E muitas vezes não é um refúgio. O Ceará pra mim é meu refúgio. Eu vivo pelo Ceará, eu adoro falar isso, mas eu vivo pelo Ceará, eu acordo, penso no Ceará, eu durmo, vou pensando no Ceará. E muitas vezes o Ceará já me tirou de momentos que eu estava em crise mesmo, o Ceará me reergueu e também o Ceará conseguiu me deixar em crise muitas vezes, também não posso esconder isso. Meu time é o Ceará, o slogan é time do povo e sim, tem certas ações que apoiam realmente a causa de lugar de mulher onde ela quiser, porém eu acho que tem que ter muito mais abertura, entendeu? Abertura para mulher, para debate dentro do clube entre mulheres. Eu acho que seria muito bom o Ceará colocar isso dentro do clube, porque eu tenho certeza que apareceram muitas mulheres, entendeu? Que entendem de futebol, que queriam participar, até quem não entende iria para saber mais, entendeu? Eu acho que seria uma boa iniciativa do clube sobre isso. Eu tenho uma filha de 4 meses e eu espero que daqui a alguns anos seja muito mais seguro para mulheres ir para o estádio, porque eu quero levar minha filha para o estádio, entendeu? Eu quero mostrar para ela o que é um time, uma torcida, um estádio lotado. E eu espero que daqui a alguns anos seja muito melhor, muito mais acomodante, com a mulher ir para o estádio mais seguro, mais de boa, entendeu? Para a mulher ir, para voltar sem nenhum problema. Eu acredito que, assim, dependendo do jogo e tudo mais, eu hoje em dia, com meus 25 anos, me enfrento a ir para um estádio sozinha. Mas quando mais nova, eu tive um período de 5 anos sem nem pisar no estádio. Eu fui dos meus 13 aos meus 18 anos. Eu não podia ir para o estádio porque meus pais se separaram e aí eu não podia ir para o jogo sozinha, só eu e minha irmã, porque minha mãe tinha medo mais desse machismo que iria acontecer com a gente, ou criminalização, que é muito pesado ainda. Quem não convive com futebol e quem não vive ir ao estádio,
acredita que seja uma coisa assim super, hiper, mega perigoso e tudo. Então, com a vivência de hoje em dia, de ir ao estádio e ver que é tranquilo, que eu consigo chegar tranquila, se, né, não me meter em confusão nem nada, hoje em dia eu me sinto segura de ir para o estádio sim, mas antigamente não. Ir para o estádio sozinha quando mais nova eu poderia ficar muito exposta e acabou que minha mãe muitas vezes preferiu que a gente não fosse por nossa segurança e eu agradeço a Deus porque isso me deu maturidade também de ser uma torcedora consciente, de ficar observando tudo que acontece em minha volta, porque a gente não dá para ficar só torcendo, né? Não dá para a gente ir totalmente tranquila, a gente ainda tem que ir e ficar averiguando se está acontecendo, o que está acontecendo em volta, se está acontecendo alguma confusão, a gente já se afasta. Então o amadurecimento disso foi vindo com o tempo. Aqui no evento das Gloriosas, que é um evento que o Ceará faz todo ano, né? Deu uma parada devido à pandemia e esse ano estão voltando. É um evento somente para as sócias torcedoras do clube. Faz parte das torcedoras raiz, sou Janaína, sou a presidenta da torcida. As meninas sempre comparecem aqui ao evento e não só isso, elas estão presentes também no estádio. A gente faz um trabalho muito legal também com ações sociais. Quem acompanha nosso Instagram já deve ter percebido. Acredito que todos esses espaços que a gente procura ocupar são muito importantes, tanto para trazer outras mulheres que às vezes não se sentem tão seguras, né? Por exemplo, de estar frequentando estádio e tudo, e com a torcida elas se sentem um pouco representadas e acaba tendo essa aproximação. É muito importante que nós, mulheres, a gente ocupe todos os espaços, né? É muito importante que a gente esteja presente não só como uma foto, um vídeo, uma figura, seja realmente representativa no que a gente prega, no que a gente faz. E eu acho que as torcedoras raiz nasceram com esse intuito, vem dando certo, e eu fico muito feliz do nosso projeto estar ganhando cada dia mais força. Assim como eu, que não podiam ir para estádio. Sim, eu é mudança. Entendeu? Eu comecei a frequentar estádio em 2002, quando eu vim de São Paulo pra cá. E o meu pai, ele não deixava eu ir pra jogo. Ele dizia que eu só podia ir pra jogo se fosse com meu tio ou com meu irmão. Ou se ele fosse. E era uma humilhação sem fim pra eu poder ir pra assistir um jogo de futebol. Ainda existe muito. E eu sei que, como eu, muitas meninas passaram ou passam por isso. E a importância de a gente ter mulheres, movimentos, torcida organizada de mulheres é exatamente esse. Você dizer, não, eu não preciso, eu vou com as meninas. Hoje a gente vê mulher indo pra estádio sozinha, com amigas, se encontra no estádio, assiste jogo junto. E a gente não tinha. Eu conheci a torcedora raiz pelo Instagram, pelo post de uma amiga minha, que hoje em dia desde lá até hoje ela é vice-presidente da torcida. Que antigamente era um grupo só de WhatsApp. E hoje é uma torcida, a primeira do Nordeste feminina, eu acho muito irado isso. Então eu acho muito massa a evolução de um grupo do WhatsApp a se tornar uma torcida e muito respeitada hoje em dia pelo nome da galera que participa e que bota pra frente. Vá ao estádio. Você, mulher, que se sente sozinha, repreendida, e tem medo, alguma coisa assim parecida, é bastante importante a sua presença, seu espaço. Ocupe seu espaço no estádio, na rua, teatro, cinema. Você vai ser respeitada aonde você for. Conheci as torcedoras raiz através de muita amizade que eu tenho, né? Eu crio conteúdo do Ceará, então isso facilita bastante. E é muito massa ver esse movimento de mulheres tanto no estádio quanto na sede do clube. Também na nossa principal torcida organizada, que é a Ceará Amor, que é muito acessível. Para o Ceará seria ideal, né, reconhecer talvez o trabalho que elas fazem. Porque a gente sabe que a torcida organizada tem um bastidor muito intenso, certo? Então, assim, eu acho que cabe ao Ceará apoiar, reconhecer, chamar para fazer uma reunião, ver o que precisa melhorar, qual a ajuda que o Ceará pode contribuir, certo? Porque, afinal de tudo, a gente não faz as coisas só para a torcida, não faz só as coisas para o presidente ou para os nossos colaboradores. A gente faz também pensando no clube.
Então eu acho que cabe ao Ceará abraçar essa causa, respeitar e reconhecer o esforço, né, de ir para o estádio, porque a gente sabe que muitas mulheres deixam de ir para o jogo, principalmente Clássico Rei, que é algo que tem um esse tabu muito grande devido aos perigos que tem. Mas eu acho que cabe ao Ceará ajudar, reconhecer e fortalecer mais ainda o projeto, né? Porque afinal é em prol do clube. Eu acho que deve haver mais torcidas organizadas de mulheres, não só para o Ceará. Eu acho que isso envolve todo o nosso futebol cearense e o futebol nordestino, porque é algo que pode ajudar mais ainda nessa causa, que é muito importante. A mulher, ela tem direito, ela tem esse carisma assim, de estar no estádio. Então eu acho que é uma causa muito importante e que deve sim haver mais torcidas organizadas para acolher, fazer ações sociais. A gente sabe que a torcida não é só para estar ali presente em dia de jogo, mas para ajudar e fortalecer mais ainda o clube.